segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre de perseguidos a perseguidores, de oprimidos a opressores, de minoria a maioria. O que muda quando éramos pequenos, somos grandes, éramos uma pequena religião ou fé, somos uma grande religião ou fé? Isso muda o status dela e como ela vê a sociedade? Para falar também um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Galo Branco, ele é jornalista publicitário, também professor de teologia, pastor Martim Monteiro. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, André, obrigado pela tolerância, né? Não estamos tendo nesse momento intolerância. O trânsito não me permitiu chegar junto com meus companheiros como de início, como gostaria, mas é muito bom estar com vocês, é bom participar, rever um velho companheiro, pastor César de Andrade, companheiro de rádio de muitos anos, e quando o César fala dessas coisas de comunicação, ele sabe o que está falando. Conhece também, é verdade. Deixa eu não ter umas informações interessantes. Assim, é difícil imaginar, eu falei isso até no último bloco, né? Um mundo sem existência do cristianismo, uma religião com mais de 1 bilhão de fiéis espalhados por todo o mundo, cujos valores ajudaram a formar aquilo que se entende por mundo ocidental. No entanto, em seus 2 milênios, vamos dizer, de existência, a história do cristianismo foi marcada por discussões e disputas dos fiéis entre si, ou destes fiéis com os não fiéis, os gentios ou os mundanos, que tanto de um lado como de outro resultaram em divisões, rupturas, guerras, massacres, enfim, todos disputavam o controle absoluto sobre a doutrina deixada por um humilde homem da cidade de Nazaré, na Galileia, tendo como mensagem principal amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A gente está fazendo, pastor Martinho, você viu um pouco do relato histórico de como começou o cristianismo através de Jesus, o que ele passou no seu início, na sua perseguição, o que fez ele também expandir, se espalhar, dispersar, e trouxe um crescimento, mas também com uma grande, enfim, né, pessoas indo atrás de cristãos e matando, depois se tornando talvez a religião do Estado com Constantino, se tornando institucionalizada e maioria, e a partir desse momento ela passou de oprimida a opressora. Eu falei aqui no início, a fé dos oprimidos se tornou a religião dos opressores. E parece ser cíclico isso um pouco, né? Quando você vê em alguns países a inserção dos cristãos em alguns países começaram perseguidos, se tornaram maioria, e depois opressores ou não, cada país se comportou de um jeito. Mas a história, ela mostra alguns fatores muito interessantes, porém perigosos quanto ao crescimento e à hegemonia dos cristãos. Você concorda comigo? Concordo. Agora, vejo uma situação muito interessante no Brasil. No Brasil, nós temos uma coisa assim interessante. Ninguém fala pelos evangélicos, nós não temos uma autoridade, não temos um papa para falar pelos evangélicos, mas, ao mesmo tempo, por causa da pulverização, nós temos hoje uma pulverização. Qualquer pessoa que faça alguma coisa e que seja identificado como evangélico, pronto, cai na conta dos evangélicos todos. Aquele irmão que é tradicional, aquele irmão que é pentecostal ou neopentecostal, mas que segue a Bíblia, aparece um maluco qualquer, coloca um título de igreja, em seguida ele faz uma bobagem e cai na conta da igreja. Eu me lembro que algum tempo atrás, usando a internet, eu comecei a colocar uma série de posicionamentos bíblicos, teológicos, que não fogem, não era nada diferente do que a grande maioria assembleiana pensa, ou aqueles que vêm de uma escola assembleiana pensa. E eu comecei a ser perseguido por um grupo violentamente. Eles entravam, sabotavam as postagens, faziam montagem, faziam ameaças. Era um grupo puritano, eles se diziam evangélicos únicos, genuínos, puritanos, e começavam a fazer com que aquela discussão, que era apenas uma discussão teológica, se transformasse numa guerra. Hoje, nós temos algumas pessoas que tentam fazer uma jihad santa, uma jihad gospel, aquela coisa do radicalismo, não é? E eu temo que essas pessoas, de alguma maneira, acabem fazendo com que todos paguem um pato. Porque se você olhar, 0,2% que pensa nessas bobagens, de apedrejar quem não comunga da mesma fé. Só que vai cair, tem caído na conta de todo mundo. Eu disse, a imprensa não conhece. Fala besteira, a imprensa secular não conhece e coloca na conta do evangelho. Estamos falando de maioria, como estamos falando de maioria, então assim, André, é inevitável que a maioria ela vai querer sempre impor as suas ideias. Que é algo normal. É o normal. Se então, a gente vive em um país democrático, assim, nós estamos falando de uma maioria... Só não funciona para o movimento Estamos falando de uma maioria que tem uma regra de fé e prática. Então, assim, nós vivemos uma sociedade. E tudo aquilo que vem de contra a nossa regra de fé,
nós vamos bater de frente. Se somos maioria e vamos vencer, eu acho que isso não é uma perseguição, é uma defesa. Entendeu? Então eu não vejo como perseguir algo que você... Eu até nem vejo a gente como maioria. A gente pode alcançar esse percentual, mas a gente nunca vai ser maioria pela falta de unidade. Porque, na verdade, para você ser maioria, você precisa ter uma unidade. Vou dar um exemplo. Aparece um presidente aí, candidato evangélico. Aí a tal maioria elege. Aí sim você tem um bloco, né, que forma essa maioria. Nós nunca seremos maioria, apesar de poder nos tornarmos aí em números, em percentual, estatisticamente maioria. Nós não somos a maioria. Não somos, mas há uma previsão, que até 2026 seremos maioria. Mas quando falamos de grupos, segmento religioso, vamos lá, gente, já somos mais há muito tempo. Mas mesmo assim, você vê, a Igreja Católica, durante muito tempo, foi considerada a religião oficial, e quando se falava em cristianismo, ela era a maioria, porque ela tinha um único chefe, ok? Tinha um único chefe. Tendo um único chefe, mesmo a nível mundial, ela tem um chefe para o Brasil, ela tem o cardeal do Brasil. Só que nós começamos internamente, eu me lembro, César vai lembrar disso, quando uma rádio que era do governo, a Rádio Ipanema, ia ser privatizada. E aí houve uma reunião, a Assembleia de Deus iria comprar a rádio, tinha tudo para comprar. A discussão começou, quem é que ia comandar? Quem iria mandar? E eles ficaram brigando tanto tempo que a Universal veio e comprou a rádio. Porque eles esqueceram até do prazo da proposta que tinham que apresentar. Então, na Universal, mal bem, tem um cara que... Tem um líder, E que só fala por ele. Questão também em relação ao governo, onde o governo César Maia queria liberar um espaço para os evangélicos e por falta de alguém se levantar como autoridade, ele abriu mão. Nós não tem condições, nós somos extremamente pulverizados mesmo. E eu acho que a beleza da Igreja Evangélica do Brasil é isso. E é isso, mas aí eu não acho que não é perigo ter centralidade. Você quer ver uma coisa? Na capelania evangélica acontece isso. Chega lá um candidato, eu sou católico, não é? Aí chega lá eu sou presbiteriano, sou assembleano, sou congregacional, sou batista. Aí o pessoal não entende, coloca como sendo batista, assembleia, separado. Sou evangélico. Se houver uma unidade nessa narrativa, o que você é? Sou evangélico? A capelania militar, você é órgãos públicos. Mas chega lá, todos os órgãos, mas o cara chega, sou batista. Então, X batista, sou presbiteriano. Então não computa como uma unidade. Não entra como capelania religiosa. Não entra. Aí entra só o católico. E aí os católicos hoje, por exemplo, detêm aí 78% das capelanias. E os evangélicos dividem com os outros. Por quê? Porque o que o César está falando é exatamente disso. Ninguém se identifica como evangélico, se identifica com denominação. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Então, eu não acredito nessa história de maioria. Eu não acredito que nunca teremos um grande bloco para pensar. Para você ter ideia, até os deputados em Brasília, eles brigam entre si constantemente a tal chamada bancada evangélica. A bancada, você quer ver coisa mais desunida? É a bancada evangélica no Congresso Nacional. Já começa aí. Eles são, na verdade, o grande panorama do que são as denominações, do que são porque esses deputados, eles respondem às suas lideranças. Eles não respondem aos interesses da coletividade. Na grande maioria não é evangélica. Eu estou dizendo até dois evangélicos em si. A bancada evangélica. A bancada evangélica. A minha questão é assim, o que une os evangélicos são preceitos da fé. Ou deveria ser a mensagem de Cristo. Não, mas não tem como... Politizando o evangélico. Mas eu entendo assim, eu vejo um perigo muito grande na união dos evangélicos a nível social. Eu vejo. Eu acho que eu vejo beleza na pulverização do que você porque... fala. Imagina se os evangélicos tivessem uma voz. Quem é que comanda essa voz? Mesmo esse cara... Você sabe que estivemos bem perto disso quando o Caio era uma grande liderança. Quando ele cria, então, a OEVB, né? Que era a ordem, né? Acho que o nome é parecido, a sigla deve ser essa, né? A Vinde era o ministério dele, ele cria uma ordem de ministros, e aí a coisa chega. Mas aí, o próprio grupo, quando viu que o Caio deteria muito poder, que o Caio seria, porque o Caio começou a ser o referencial procurado, a Globo, a imprensa, quando quem queria falar, o próprio governo procurava o Caio. Era o porta-voz, né? A própria base dele sabotou. A grande realidade é essa. Eu participei de algumas reuniões e a própria base puxou o tapete. Porque o mandamento é amar o próximo. Imagina porque o mandamento é amar o próximo. Então, agora, a questão dessa violência, nós temos alguns radicais que não podem nem ser considerados evangélicos.
quem tem feito isso, quem pratica esse tipo de coisa, se esconde atrás do cristianismo, mas se você for olhar a mensagem deles, a mensagem é radical demais. A mensagem não segue preceitos do Novo Testamento. É muito mais é muito mais judaísmo, é muito mais judaizante, como Paulo fala escrevendo a Igreja da Galácia, do que cristianismo. Eles tentam misturar graça com lei, porque a lei é que faz isso, a lei é que apedreja, amigo. A lei é que apedreja prostituta, a lei é que apedreja adúltero, e ainda hoje nós temos um segmento que não pode ser considerado igreja genuína, a partir do Novo Testamento. Eles são muito mais radicais, eles estão muito mais seguindo, são muito mais judaizantes do que cristãos. A preocupação que eu tenho, quando nós colocamos na rua um grande número de pessoas evangélicas, a ideia que se tem é que está se defendendo alguma coisa, não é, está se posicionando. Porque nós, hoje no Brasil, se o evangélico não se posicionar, as leis, elas vêm para cima da gente com tudo. As igrejas vão fecharem. Então, assim, não podemos também... Olha, se eu tomar essa medida, vão me ter como perseguidor. Não é? Como o pastor César bem disse. Socialmente, não é? Nós temos que nos relacionar. Agora, no que tange a reverenciar, não reverenciamos ações, não reverenciamos ídolos, não reverenciamos postura e nem reverenciamos opções de quem quer que seja. Então, se eu não reverenciar uma opção, seja ela sexual, seja ela moral, eu não posso ser taxado de perseguidor. Eu acho que o que falta no cristianismo é a consciência de cidadania. Porque, independente da minha opção religiosa, eu sou um cidadão, César é um cidadão, pagamos os nossos impostos. E aí, na hora que a gente grita, eu acho que a grande confusão é essa. Há um momento que você se manifesta religiosamente. Mas, por exemplo, quando se trata de questões de lei, você tem que se posicionar como cidadão. Quem vai para a rua questionar o que atinge, o que afeta a sua família, o que afeta a sociedade, no seu ponto de vista, é o cidadão. Eu, por exemplo, no outro dia fui questionado porque me manifestei em relação a uma atitude da Polícia Federal. E quando eu fui questionado, a primeira coisa que eu disse é o seguinte: tá vendo, vocês crentes? Eu falei, opa, crente não, cidadão. Cidadão, contribuinte, em dia, cidadão. Eu quero respeito. Você pode até, falei para ele, você pode até desrespeitar a minha fé. Porque você não crê nela, você não crê em Deus. O cara se manifestou como ateu. Ele diz que ele é ateu. O direito que você tem. Ele não pode respeitar o direito como cidadão nesse país livre de ter essa fé. E nem de me manifestar. Eu tenho o direito sagrado de dizer o que eu penso. Tem pessoas que falam que perseguição às vezes é necessário e é bom porque dá uma filtrada, atrai as pessoas mais para Deus. Enfim, todo país quando sofre alguma catástrofe que eles entendem como perseguição, ou Jesus está voltando, parece que... Enfim, se a gente for ver o ataque terrorista lá nas Torres Gêmeas, nunca lotou tanto a igreja nos Estados Unidos como era naquele tempo, porque estava muito fria. Parece que volta a esquentar um pouco a fé das pessoas. No entanto, historicamente, nós nunca vivemos um período de liberdade religiosa tão grande como vivemos hoje. E eu posso falar, embora a gente fale, somos perseguidos, vai naquilo que a gente estava conversando. Não, nós somos, mas que tipo de perseguição nós hoje sofremos? Uma perseguição mais política, politizada, filosófica. A gente não sofre perseguição por Porque eu sofro bullying, perseguição não. Tem uma farsazinha social, é uma farsa do respeito. Nós estamos caminhando, em breves dias, para a agressão plena. É que ainda está uma roupagem de falsidade. Aí vira perseguição mesmo. Porque a verdade é que, assim, que esses radicais, eu acredito assim, tem os movimentos que surgiram agora, que eles estão gerando uma geração de radicais. Minha preocupação não é esses líderes que estão aí defendendo suas ideias, suas ideologias, mas sim aqueles que o ouvem, que não estão preparados para um debate, para o confronto, mas que virão de maneira radical e agredirão, como o pastor César falou, agredirão evangélicos. E eu acho que nós, mais uma vez, seremos sim os perseguidos e não perseguidores, porque nós somos sim, em muitas áreas, tolerantes. A igreja, não somente a igreja, quando se fala de igreja, evangélico como igreja do Senhor, nós somos tolerantes sim. Não conheço história de nenhum pastor que tenha posto para fora de sua congregação alguém por qualquer tipo de perseguição. Mas sabe, por cor, raça, opção, nada disso. E o problema, pastor José Pimenta, que entra naquilo que o pastor Martinho falou de, querendo ou não, por ser evangélico, cai na conta da fé.
Né? Eu vi uma notícia um dia desse, para você entender como é que é a mídia. Às vezes é cega ou burra, ou ela quer fazer propositalmente. Ou tendenciosa. Ou tendenciosa. Uma mulher foi atropelada na Avenida Brasil. E aí foram pegar a identificação dela na bolsa, viu que tinha uma carteirinha de igreja, tinha uma Bíblia, aí estava estampado assim no jornal: evangélica é morta na Avenida Brasil. Eu achei engraçado, porque se fosse um católico, com um terço, o pessoal nem ia botar católico é morto. Mas Maria de tal foi... em vez de botar o nome dela, não coloca o nome, bota assim, evangélico. É o ibope. Não, tem muito isso. O camarada está preso. Eu sou muito contra essa história de ungir o cara dentro da cadeia pastor. Porque dentro da cadeia ele não pode nada. Essa é a grande realidade. Quando ele sai aqui fora, tem que passar por todos os trâmites. Mas aí o pessoal unge o cara pastor lá dentro, ele já sai de lá, né, muitas das vezes, sem ter vivido a experiência da liberdade, porque para você a pressão lá dentro é uma, mas o mundo é outro. Aqui dentro, aqui é a verdadeira pressão, aqui fora. E aí o camarada lá dentro dirigia culto, né? E aí disseram que ele era pastor. Ele saiu aqui fora, voltou para a vida do crime, cometeu um assalto. Primeira manchete do jornal: pastor preso em flagrante assaltando padaria. O cara não assalta nem banco, assalta padaria. A igreja, e eu quero entrar nisso, a igreja cresce com melhor qualidade, mais compromissada com Deus, quando há perseguição. Vocês entendem que um tempo muito grande de liberdade dilui um pouco? A gente precisa saber até que ponto, de fato, nós temos essa liberdade. Porque eu entendo que nós somos vítimas, sim, somos perseguidos, mais do que perseguidores. Até porque a gente consegue perceber hoje, né? Nós temos locais públicos para realizações de eventos, e para a igreja conseguir ter o acesso a tal local, né? Conseguir autorização dos órgãos públicos devido. Vou te ajudar. São Paulo, prefeitura, há uma proibição de ar livre. Você não consegue mais pregar na Praça da Sé. A gente não consegue realizar o nosso trabalho, a gente não consegue, de fato. E aí entra aquela questão que o pastor César Andrade colocou aqui, o pastor Martins também falou bem sobre a nossa subdivisão, que não somos tão unidos para isso, senão nós faríamos acontecer, a coisa aconteceria, não é isso? E aí surge essa tal perseguição. Por quê? Se for para realizar um evento, para discutir a questão da homossexualidade, o espaço é cedido, a guarda municipal fecha o trânsito, o bairro, a cidade, o local para em prol disso, mas para a realização de um evento, né, evangélico, para a gente propagar a nossa fé genuína no Estado laico, nós somos perseguidos. Deixa eu ir rápido break. Claro. Eu vou falar uma de Belém do Pará. O Rio de Janeiro tem um absurdo aqui, que é o Pão de Açúcar. Lá tem uma capela católica. Ué, se nós somos um país laico, tem que ser uma capela ecumênica. Perfeito. Não tem que ter imagem, não tem que ter nada. Qualquer religião pode ir lá. E deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quando a gente busca a igualdade, soa para os outros como se fosse perseguição. Esse que é o grande problema. Deixa eu dar um exemplo aqui. Em Belém do Pará, ali onde tem a Assembleia de Deus, o Templo Central da Assembleia de Deus, que é muito conhecido na 14 de março, mesmo no outro quarteirão, na mesma rua, é os fundos da Basílica de Nazaré. E na parte de trás tem um terreno muito grande, que era um terreno, se eu não me engano, da Força Aérea, ou seja, da União. E ela foi doada para a Igreja Católica, que é um terreno avaliado em 45 milhões de reais pela localização que ela está, que é muito grande, para ser como se fosse um estacionamento da Basílica. O pastor Samuel e outros pastores entraram na mídia, com jornal, com notas, com coisas, que negócio é esse? Aí todo mundo está vendo, está perseguindo a Igreja Católica. A grande questão é que, por muito tempo, nós fomos tolhidos de exercer os nossos direitos. Agora, quando a gente quer exercer o direito de igualdade por estar num país laico, soa como perseguição. A gente também tem que falar muito isso. Se eles querem, eu também quero. Isso não é perseguição, isso é busca de igualdade. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.